Esperança para o Cruzeiro. O Cruzeiro agora 30 pontos no Campeonato Brasileiro. Queria que você falasse um pouquinho dessa construção, né, de jogo, né, mais um jogo com o Cruzeiro vencendo, mas além disso, tudo aquilo que vem sendo colocado, desde aquela sua primeira coletiva, apresentação, conhecimento de grupo, introdução do trabalho, que leva o Cruzeiro à primeira posição no Campeonato Brasileiro. Parabéns pela vitória. Bem, boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria dar os parabéns ao Fluminense publicamente por toda a campanha que fizeram no Mundial de Clubes. Acho que representaram muito bem aquilo que é o futebol brasileiro, a qualidade. Também ao Renato, o seu treinador, que mostrou que os treinadores brasileiros de primeira linha também podem trabalhar no estrangeiro, porque têm muita qualidade. E em relação ao jogo, o que é que eu acho que o jogo divide-se em duas partes. Uma primeira parte em que fomos nós que criamos as melhores oportunidades de gol, com uma ou duas boas intervenções do Fábio, o guarda-redes do Fluminense, saímos com 2-0. E na segunda parte, pela qualidade do Fluminense, a perder 2-0 em casa, teve uma reação. Nós tivemos uma postura mais defensiva e mais equilibrada do que o habitual, mas conseguimos com mérito, porque houve algum volume de jogo, mas em termos de situações críticas houve uma bola que bateu na trave e houve uma boa defesa do Cássio. O restante foi muito volume, mas em termos de ações foram poucas. Por isso acho que o adversário podia ter feito um gol, mas a vitória é mérito dos jogadores do Cruzeiro. E essa primeira posição? Para mim, sinceramente, vocês conhecem bem, e isso a mim não me incomoda a posição que eu estou na tabela. O que me incomoda é nós pensarmos que temos um jogo daqui a 2 dias, com um Juventude que precisa de pontos, um Juventude que está muito mais fresco do que nós, e que nós temos que encher o Mineirão para conseguir os 3 pontos, porque isso é que é fundamental para dar lógica a estes primeiros 2 resultados, quer com o Grêmio, quer com o Fluminense. Para dar lógica a este, precisamos do apoio dos adeptos, porque a nossa equipa vai estar menos fresca e precisa de um jogo a sério para levar de vencido o Juventude, que vem de uma vitória de 2-0 e está motivado. O Jardim, em cima dessas situações que aconteceram no jogo, né? Um Cruzeiro muito maduro, abre 2-0, depois o famoso saber sofrer diante de um adversário que vem muito motivado pela campanha na Copa do Mundo de Clubes. Dá para se dizer que a vitória ela foi perfeita por todos esses aspectos, por se defender muito bem diante de um adversário que tem muita qualidade, e o Cruzeiro sabendo ali concatenar bem as ideias para abrir 2-0 aqui e segurar esse jogo no Maracanã. Com certeza, eu falei com os jogadores que o Fluminense tinha 2 formas de abordar o jogo. Uma forma era, se nós pressionássemos mais alto, eles iam jogar o futebol mais direto, e nós tínhamos que ter atenção às nossas costas. E outra, se estávamos muito baixo, eles iam fazer um futebol muito mais apoiado e circulado de um lado e do outro. Mas também tínhamos de sair em transição. O segundo gol é exemplo disso. Nós estamos bem posicionados, mesmo baixos, conseguimos fazer uma boa transição e acabamos de fazer o 2-0. O primeiro gol também é através de uma organização ofensiva, em que tivemos algum tempo com a bola, circulamos de um lado e do outro, achamos o Mateus por dentro, tivemos um remate que o Fábio fez uma defesa estrondosa, e depois no canto o Fabrício acabou finalmente de fazer um gol, que ele já andava a correr atrás, e pronto, e acabamos de fazer esse resultado de 2-0 no intervalo. Leonardo, boa noite. Qual a sua percepção em relação a esse fenômeno que se tornou o Caio Jorge nesse Campeonato Brasileiro? Não dá pra gente negar, ignorar, e mais uma vez hoje aqui à noite conseguindo um gol. O que é o jogador, o que é o treinador? Se você pudesse contar a história do Caio Jorge desse ano, por que você acha que ele está tão bem assim? E se você já conversou com o Pedrinho, o pessoal da diretoria, para ignorar o assédio aí do mercado que o próprio Caio Jorge admitiu na Série do Campo hoje?
Bem, em primeiro lugar, eu não gosto muito de individualizar, eu já disse, quando o coletivo está bem, as individualidades acabam por aparecer. O Caio é um avançado, vive de golos, em termos estratégicos, foi um jogador que se enquadrou bem naquilo que foi o modelo que criámos de jogo, não é? O futebol é isto, às vezes há um jogador que tem qualidade, mas não se enquadra bem no modelo de jogo. O Caio enquadrou-se bem e também é um modelo que ele está como o peixe na água para jogar, e com a sua qualidade tem feito os golos. Mas como já disse, nós temos o Fabrício Bueno, nós temos o Mateus, temos o Romero, temos muitos jogadores que ao longo deste ano têm tido uma performance importante, por isso quero valorizar o coletivo. O coletivo para mim é o fundamental para o sucesso desportivo. Oi, tudo bem, Léo? Tudo bem, você? Aqui. Bem, parabéns pelo seu grande trabalho, pela vitória. Eu vou te perguntar sobre a maneira com que você enxerga o futebol, porque eu vejo que, pelo menos nos jogos mais importantes, mais, digamos assim, difíceis, o Cruzeiro parece que não faz questão de ter a posse de bola, né? Sempre fica com menos posse do que o seu adversário. Mas nem por isso é um time, digamos, retrancado, um time que só se defende. E hoje, talvez no segundo tempo, tenha sido um pouco mais assim, mas no geral o Cruzeiro consegue até pressionar em cima, né? Apertar a saída de bola do adversário, marcar pressão. Mas eu queria entender de você o que você acha disso, baseado até no time tão organizado que tem e em tão pouco tempo, né? Porque o Cruzeiro hoje, até se pudesse explicar essa liderança com o grupo, como é que os jogadores mais badalados ficarem até no banco de reservas, como é o Gabigol e outros que vieram no início do ano, e você colocar um time bem ativo, com muita intensidade física para jogar. Bem, em relação à importância da posse de bola no futebol, claro que ela é importante, mas eu estou a rir porque eu li qualquer coisa sobre o treinador do Fluminense a falar de posse de bola, que não vou estar aqui a repetir, mas eu acho que a nossa equipa, e uma boa equipa, eu acredito que uma equipa tem que jogar nas várias fases do jogo. As várias fases do jogo muitas vezes tem que jogar em transição, outras vezes tem que jogar no futebol mais apoiado. Foi isso que eu disse. O nosso primeiro golo, nós circulamos a bola, fomos à esquerda, fomos à direita, procuramos o espaço e depois, com a posse no meio campo adversário, a gente conseguiu descobrir o Mateus. Há 3 dias atrás fizemos um gol com o Grêmio, que tivemos 2 minutos com a posse de bola e circulamos, e quando o Romero encontrou por dentro o passe no Caio, e também temos os momentos que estamos mais baixos e temos espaço para fazer transição. Eu acho que uma boa equipa tem que saber viver nestes 2 momentos que é o jogo. É como em times defensivos, quando conseguimos pressionar alto e temos o bloco no meio campo adversário a pressionar alto, mas também temos que sofrer quando o adversário consegue ter a bola no nosso meio campo, estarmos mais juntos, mais próximos e defender os interesses da equipa e não sofrer golos. Mas dos 2 momentos a gente tem que saber que mesmo defendendo de baixo pode-se atacar, e mesmo defendendo de alto, recuperando a bola, também pode-se atacar. Por isso temos que saber dar resposta às 2 situações que é o futebol. Eu não acredito numa equipa que não seja versátil, numa equipa que não tenha a capacidade de analisar os momentos do jogo e dar resposta. Porque mesmo no próprio do jogo a gente tem vários momentos, às vezes estamos mais baixos, às vezes pressionamos alto, às vezes o adversário está no nosso meio campo, às vezes o adversário está em dificuldades em sair. Não existe só 2 momentos, no ataque e defesa, existem vários momentos no jogo de futebol. Mas só para formular aqui, a minha pergunta é, você atacar, você marcar a pressão lá em cima, não quer dizer que necessariamente você vai ter mais posse de bola, né? Sim, com certeza. A posse de bola depende daquilo que nós estamos a fazer no momento. Há jogos que o adversário não nos pressiona, nós não vamos ter mais posse de bola, porque vamos ter espaço para circular. Quando o adversário nos pressiona, onde é que está o espaço? Nas costas do adversário. Se está nas costas do adversário, então vamos explorar a transição. Não vamos, por exemplo, nos momentos, o segundo gol do Fluminense. O Fluminense dá-nos a pressionar.
o espaço está nas costas do adversário. Do Fluminense, a gente aproveitou a transição para conseguir finalizar. A gente não vai fazer posse de bola com eles a nos pressionar, porque isso é um risco muito grande, perdermos a bola e o adversário está próximo da nossa baliza. Por isso eu disse, o futebol é a diversidade e os jogadores de nível têm cada vez mais saber viver estes dois momentos. Mister, eu sei que você não é muito de analisar de forma individual, né, os atletas, você gosta de falar do coletivo, só que esse caso é em especial porque é o Cauã, né, que é um garoto de 16 anos, já tinha participado do time titular com você na Copa Sul-Americana. Queria que você falasse um pouquinho de tanta personalidade desse garoto, né, indo para o combate ali, uma hora com o Arias, com o Soteldo, marcando em cima, sempre bem, firme, e que todo mundo tinha essa expectativa se ele começaria a partida, e deu muito certo também. Bem, o Cauã é um projeto que nós temos desde há 4 meses, quando libertamos o Marlon para o Grêmio. É um menino que está a crescer dentro do nosso efetivo. Não tenho dúvidas nenhumas que ele com 16 anos já faz isto, com 20 anos vai ser muito melhor. Eu se estivesse no Mónaco, não deixava ele chegar aos 18 anos para comprá-lo para o futebol europeu, porque eu acho que ele vai ter uma carreira de sucesso. Ô Jardim, a gente tem percebido uma efetividade muito grande nas bolas paradas, né? A gente falava sobre isso lá atrás, e você falando sobre trabalhar para melhorar, mesmo com alguns jogadores ali não tendo muita estatura. O que foi determinante para isso, para essa melhora, e que vem sendo fundamental aí também para essa campanha do Cruzeiro? O que foi melhor foi trabalhar. As bolas paradas hoje em dia são trabalhadas quase não diariamente, mas de 3 em 3 dias temos trabalho de esquemas táticos, bolas paradas, de escanteios, de quer ofensivo, quer defensivo, e quando trabalhamos as coisas progredem. Eu também vejo uma grande diferença daquela equipa que eu peguei em termos de esquemas táticos, bolas paradas, do que eu vejo agora. Vejo os jogadores, são os mesmos jogadores. Eu falei nos duelos individuais, vocês lembram-se muito bem, e esses duelos individuais, quer no jogo corrido, quer nas bolas paradas, cresceram muito por mérito dos jogadores. Não é só os esquemas táticos, é tudo por mérito dos jogadores. A nossa campanha, o mérito é dos nossos jogadores, porque eles estão conseguindo dentro de campo mostrar realmente o seu valor. E por isso eles estão muito de parabéns. Foi o que eu disse a eles, vocês estão de parabéns, que estão a mostrar realmente o vosso valor. Obrigado a vocês.